Muito provavelmente você conhece alguma pessoa que tem o hábito de reclamar demasiadamente e insistentemente. Essa pessoa, sim, toda vez que você a encontra, ela diz: não gosto de fulano, não gosto de cicrano, ou não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de café, não gosto de chá. Se ela não reclama, às vezes tem o hábito de dizer repetidamente ou contar repetidamente as mesmas histórias. E nestas histórias, você que está cansado de ouvi-las, faz uma de duas coisas: ou se afasta desta pessoa para não ouvir histórias repetidas, ou então você é complacente e indulgente e diz o seguinte: não, ela passa por algum problema emocional ou algum problema de ordem mental, e você fica lá a escutar. Hoje eu gostaria de convidar você a refletir sobre algo que à primeira vista parece pequeno, quase irrelevante, mas que exerce um impacto profundo e cumulativo sobre o comportamento humano ao longo da vida. Estou falando da micro-obsessão. Diferentemente das grandes obsessões clínicas, das compulsões evidentes ou dos transtornos psiquiátricos clássicos, a micro-obsessão atua em silêncio. Ela se manifesta em pensamentos repetitivos, pequenas fixações emocionais, frases recorrentes, queixas frequentes, gestos automáticos e padrões mentais que se repetem todos os dias, quase sempre sem provocar sofrimento imediato. Justamente por isso, ela passa despercebida. Nosso objetivo é mostrar que, apesar de aparentemente inofensiva, a micro-obsessão modela o comportamento habitual, influencia o humor, interfere na cognição e, com o passar do tempo e o avanço da idade, pode contribuir para quadros que muitas vezes são confundidos com doenças mentais. E mais importante ainda, vamos falar de prevenção, com base em estudos científicos mostrando o que pode ser feito de forma prática para interromper esse processo antes que ele se cristalize. Quando utilizo o termo micro-obsessão, estou me referindo a fixações de baixa intensidade, mas alta frequência. São pensamentos, emoções ou comportamentos que não causam angústia intensa, não impedem a vida cotidiana, não chamam a atenção clínica imediata, mas que se repetem de maneira constante, como, por exemplo, reclamar sempre das mesmas coisas, repetir narrativas pessoais negativas, ruminar pequenos conflitos do passado, manter frases internas automáticas de desvalorização ou reagir sempre com irritação diante de estímulos mínimos. Cada episódio isolado é pequeno, mas o cérebro não aprende por intensidade apenas, ele aprende também e, sobretudo, por repetição. E é aqui que começa o problema. Do ponto de vista neurocientífico, grande parte do nosso comportamento cotidiano não é comandada pela consciência reflexiva. Ela é sustentada por sistemas de memória implícitas, também chamada de memória não declarativa. Esse sistema é responsável por hábitos, condicionamentos, automatismos emocionais e padrões comportamentais aprendidos ao longo do tempo. É ele que nos permite, por exemplo, dirigir sem pensar em cada um dos movimentos, mas é também ele que mantém padrões emocionais repetitivos, mesmo quando eles não fazem sentido algum. Quando um pensamento ou comportamento se repete frequentemente, ele passa a ser arquivado nesse sistema automático. E quanto mais automático ele se tornar, menos energia cognitiva o cérebro precisa para executá-lo. Isso significa que, com o tempo, a micro-obsessão deixa de ser uma escolha e passa a ser uma resposta padrão. O indivíduo decide não mais reclamar, ele apenas reclama. Não decide mais ruminar, ele rumina. Não decide mais reagir com irritação, a irritação surge antes mesmo de sua reflexão. Agora eu quero acrescentar um fator decisivo: o envelhecimento cerebral. Com o avanço da idade, o cérebro passa por mudanças estruturais e funcionais naturais, entre elas a diminuição da flexibilidade cognitiva e da capacidade de inibir respostas automáticas. Isso significa que hábitos mentais antigos tendem a se expressar com mais força. Se esses hábitos forem saudáveis, ótimo, isso pode ser uma virtude,
Mas e se esses hábitos forem micro-obsessivos? O efeito é totalmente inverso. É nesse momento que começam a surgir padrões como falas excessivamente repetidas, mau humor sem causa aparente, queixas constantes, apatia emocional, irritabilidade frequente, agressividade verbal e até isolamento social. Muitas vezes esses comportamentos são rotulados como idade, gênio difícil ou até doença mental. Mas em inúmeros casos estamos diante do resultado acumulado de décadas de automatismos psíquicos não monitorados. É fundamental deixar algo claro. Microobsessão não é por si só um transtorno mental. Ela é um padrão de funcionamento. São comportamentos condicionados cumulativamente ao longo dos anos. O problema surge quando esse padrão se cristaliza e passa a comprometer o humor, as relações, a adaptação social, a saúde emocional. Nesse ponto, os sintomas podem se confundir com depressão, ansiedade ou declínio cognitivo. A diferença é que, em muitos casos, não há uma patologia de base, mas sim um sistema psíquico envelhecido sem manutenção preventiva. Mas a boa notícia é que a ciência é muito clara nesse sentido. O cérebro responde à estimulação adequada em qualquer idade. E a prevenção da microobsessão envolve 3 eixos principais. Primeiro eixo, o corpo. Exercício físico regular não é apenas saúde corporal, é saúde cerebral. Movimento melhora a circulação, favorece a neuroplasticidade e reduz padrões ruminativos. Caminhadas, exercícios de resistência e atividades aeróbicas têm efeito direto sobre a atenção, memória e também regulação emocional. O segundo eixo é o treino cognitivo. O cérebro precisa ser desafiado de forma deliberada. Treinos de memória, leitura ativa, aprendizado de novas habilidades e exercícios de atenção interrompem automatismos antigos. Quando a mente aprende algo novo, ela enfraquece padrões antigos. E o terceiro eixo é a vigilância psíquica e moral. Este talvez seja o ponto mais negligenciado. Trata-se da observação consciente dos próprios padrões mentais e comportamentais. Perguntas simples feitas regularmente como: o que eu tenho repetido? Que tipo de narrativa eu tenho reforçado? Que emoções surgem automaticamente em mim? Esse tipo de vigilância traz conteúdos do inconsciente condicionado para o campo da consciência, onde a escolha volta a ser possível. Agora, convido você a fazer um exercício simples. Identifique mentalmente um pensamento, frase ou atitude que você repete com frequência. Algo pequeno, algo cotidiano. Agora, inspire profundamente pelo nariz por 4 segundos. Segure um pouco e expire também pelo nariz por 6 segundos. Enquanto você faz esse exercício, enquanto você expira, diga mentalmente: eu observo este padrão. Qual padrão? Aquele padrão que você identificou. E repita isto por 3 vezes. Por exemplo, identifiquei o mau hábito de reclamar. Eu inspiro por 4 segundos, expiro por 6 segundos, identifiquei que eu costumo reclamar demasiadamente e digo mentalmente: eu observo este padrão, eu observo este padrão, eu observo este padrão. E se quiser, acentue ainda: eu não vou mais reclamar, eu não vou mais reclamar, eu não vou mais reclamar. Se achar necessário, faça esse exercício por mais 3 vezes e outras 3 vezes, até que você se sinta confiante e satisfeito. Esse gesto simples já começa a enfraquecer o automatismo, porque o hábito só se sustenta plenamente quando não é observado. Para concluir, deixo uma ideia central. Microobsessões são pequenas, silenciosas e persistentes.
Elas não gritam, elas sussurram todos os dias. Ao longo do tempo, esses sussurros moldam o comportamento, o humor e a forma como envelhecemos psicologicamente. A diferença entre envelhecer com lucidez emocional ou com rigidez psíquica está muitas vezes na qualidade dos padrões que repetimos sem perceber. Cuidar do corpo, treinar a mente e vigiar os próprios padrões não é apenas prevenção, é um ato de responsabilidade consigo mesmo. Se você achou este assunto interessante, concito a você que leia o artigo integral sobre o tema no site escoladavida-maior.com e tenha uma boa vida.